agradável, Senhor, para que pudéssemos ouvir de forma mais audível, Senhor, a Tua voz, sentir a Tua presença nas nossas vidas, Senhor, como necessitamos, Senhor. Quanto mais te encontramos, Senhor, mais percebemos a nossa necessidade de te encontrar, de caminhar ao Teu lado. Ajuda-nos, Senhor, a refletir sobre as nossas escolhas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nesse processo de arrependimento, que a santificação, Senhor, produz em nós um arrependimento progressivo, gradativo. Ó Deus, dai-nos também um coração agradecido, Senhor. Estamos próximos de terminar mais um ciclo de ano e tantos são os agradecimentos. Por isso nos ajuda, Senhor, a ouvir e te seguir. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos partir de Mateus 7, mas vamos falar de uma passagem muito conhecida de todos vocês. E quando a gente fala assim, muito conhecida, infelizmente é muito conhecida, porém pouco entendida e menos ainda vivida. É uma passagem que nós costumamos chamar de filho pródigo, mas não tem esse nome na Bíblia. E eu gosto muito do nome que um irmão nosso do passado deu acerca dessa passagem: os dois filhos perdidos do bom pai. Mas eu queria partir com vocês de hoje na nossa viagem do capítulo 7 de Mateus, que nós estamos estudando, e estamos agora em Judas. Espero que a gente possa concluir em breve. Mas aqui no versículo 21 de Mateus 7, ainda falando acerca do perigo do auto-engano e de como é importante que o cristão ele saiba quem ele é e qual o seu papel aqui na terra como cristão, se de fato somos cristãos. Então aqui no capítulo 7 de Mateus, versículo 21, nós lemos: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu queria que vocês abrissem comigo agora em Lucas, Evangelho de Lucas. Talvez essa passagem é uma das mais conhecidas do Novo Testamento. Lucas 15, a partir do versículo 11. E por quê? O que isso tem a ver com o que a gente leu? Tudo. Eu dei o título de Volte para Casa. Nós temos ainda tempo para voltar para casa. Estamos vivos, estamos respirando. Temos a oportunidade hoje de nos arrepender. Não precisamos fazer nenhuma falsa promessa para o ano novo. Não, quem sabe no ano que vem eu fico firme com Jesus. Não faça isso. Não deixe para depois aquilo que você já devia ter feito. Então aqui no capítulo 15, versículo 11, o Senhor Jesus, ele está, na verdade, respondendo, por meio de parábolas, uma murmuração que havia se tornado comum
No início do capítulo 15, eu não vou fazer exposição nem da ovelha, nem da dracma, essas vocês já sabem. Eu vou fazer, mas eu quero falar aqui no capítulo 15, versículo 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Perceba, Jesus não ia até essas pessoas no sentido de concordar com uma vida de pecado. Não. Mas uma vez que o pecador ia em direção até Jesus, arrependido e querendo conhecer o caminho da salvação, Jesus não via nenhum problema de apresentar esse caminho a ele. É isso que a gente está vendo aqui. Aproximavam-se de Jesus. Essas pessoas tomavam a iniciativa de se aproximar dele. E Jesus, diferentemente dos fariseus, não os repelia. Assim deveria também ser o nosso comportamento. Uma das características do cristão é a hospitalidade. E hospitalidade é justamente você saber receber bem, principalmente quem você não conhece. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. E a ideia de todos não são todos os publicanos e pecadores que existiam lá. Mas a ideia do texto é todos os que queriam, Jesus recebia. Não tinha uma limitação, não, hoje eu vou receber só 10, amanhã mais 10, a gente tem isso, né? Jesus não. Até porque ele já nos ensinava, a prioridade dele era fazer a vontade do Pai. E murmuravam. Quem murmurava? Os escribas e os fariseus, ou os fariseus e os escribas. Esse grupo religioso formava liderança, junto com os saduceus, aqui aparece, esse grupo era muito mais numérico do que o dos saduceus, muito mais importante no sentido de influenciar, mas o poder de fato estava na mão dos saduceus, um grupo bem reduzido. Mas o maior grupo, de longe, era esse, dos fariseus e dos escribas, que formavam a liderança religiosa. E eles diziam, este recebe pecadores e come com ele. Porque, como nós já falamos aqui algumas vezes, principalmente quando estamos expondo o 1 Coríntios, com esse nem comais. Porque comer dá a ideia de você consentir, de você concordar com a vida que aquela pessoa que você está comendo. Então, é como se você se visse num patamar de concordância mútua. Né? Então, seria algo assim, o comer juntos. Por isso que se evita comer juntos com pessoas que estão andando em direções opostas, para deixar claro que nós não estamos andando juntos. Mas a ideia aqui do texto é: Jesus ensinava o caminho de salvação. Jesus mostrava o caminho de salvação. Esse é o nosso papel também. Jesus disse que nós deveríamos ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, ele não será condenado. Toda a humanidade já está condenada. Já nascemos como filhos da desobediência. Então, nós que somos salvos, fomos salvos em algum momento da nossa história. E é por isso que eu quero mostrar a vocês aqui essa parábola que Jesus conta. Muito parecido com o contexto, por exemplo, do livro de Jonas. Não se preocupe, não vou expor o livro de Jonas hoje. Né? Sabe, em outro momento. Então aqui no versículo 11, continuou. Então Jesus continua explicando por parábolas. Ele começou pela ovelha, depois ele foi pela dracma. Perceba que a ovelha foi um homem que foi buscar, a dracma foi uma mulher, e Jesus sempre mostrando algo que incluía tanto homens quanto mulheres no seu plano. No pensamento judaico, não, a mulher não participava ativamente da vida religiosa do povo. Continuou certo homem tinha 2 filhos. Ele tinha 2 filhos. E é sempre assim, o mundo está dividido em 2 grupos. Vemos isso em várias passagens, a mais conhecida, né, pelo menos a gente tem falado recentemente bastante sobre isso, 1 João capítulo 5, sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Então temos um contingente muito grande, né, muito superior numericamente, que jaz no maligno, são do mundo. E temos um contingente bem menor, muito menor mesmo, que são os filhos de Deus.
Nós, porém, somos de Deus, é o que ensina o apóstolo João, em 1 João, capítulo 5. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai. E por que o mais moço dele? Ele não é o mais velho. Jesus já quer ensinar aqui. A ideia é que quando nós somos pessoas mais novas, nós temos mais dificuldade, né, de enxergar a verdade, de fazer as escolhas corretas. Por isso que nós precisamos ensinar os nossos filhos a andar, a falar. Precisamos ensinar, né, boas maneiras. Se coloca na escola para aprender conhecimento básico, né? Então, aqui ele diz o mais moço. Aqui a gente já traz uma aplicação para a igreja, que é a ideia de como nós deveríamos tratar os mais imaturos. E perceba que maturidade aqui não tem muito a ver com idade e nem com tempo de igreja. É claro que é muito triste você ver uma pessoa que tem 10 anos de igreja ter um comportamento de quem tem 10 dias. É muito triste, porém muito comum. Mas é importante que na igreja tenha pessoas maduras também. E maturidade tem a ver com comportamento. Aquele que aprendeu a verdade e coloca em prática. Então o comportamento maduro dessa pessoa, ela influencia as demais e também dá autoridade para que ela possa falar como convém. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Qual era a parte que cabia a ele? Nenhuma. O pai não tinha morrido. E talvez você esteja se perguntando por que o pai deu. Faça essa pergunta a você. Você tem uma série de talentos que o pai te deu e que você tem usado como bem quer e entende. Nós tivemos uma quantidade de recursos, e eu vou pegar só esse ano de 2023 que nós administramos. Pastor, mas eu praticamente não peguei em dinheiro. Irmãos, eu quero te dizer que se você acha que o seu recurso mais importante é o dinheiro, você nem entendeu nada. E eu não estou nem falando dos recursos espirituais, viu, ainda. Por exemplo, o seu tempo. Como você administrou o seu tempo no ano de 2023? É um recurso que Deus te deu. Então, Deus nos deu. A gente merecia? Não. A gente tinha direito a exigir dele alguma coisa? Absolutamente nada. Mas ele deu a si mesmo. Porque Deus é assim. Depois a gente vai ter que prestar conta. Mas ele nos deu a todos nós. Todos nós temos talentos. Todos nós temos recursos. Materiais e imateriais. Sabemos que os imateriais são muito mais importantes. Todos temos recursos. E quem deu? Deus. Sua saúde, por exemplo. Temos aqui pessoas, né, que conhecemos, que estão em hospital, em ambiente hospitalar, pessoas que estão com enfermidade grave, pessoas que estão com alguma enfermidade. E por que nós estamos aqui sentados assistindo o culto? Porque Deus nos deu saúde para isso. Algumas pessoas têm saúde, não vieram, mas receberam tanta saúde quanto nós que estamos aqui. Então, os recursos, nós temos, né, uma visão muito capitalista da vida. Não poderia ser diferente, nós vivemos no Ocidente. Então parece que quando fala de recurso, é só dinheiro, né, ou algo material. Não. Tempo, saúde, inteligência, né, tantas coisas que o Senhor tem provido para a gente, e a gente nem agradece. A gente nem agradece. A gente tem um comportamento muito similar a esse aqui. Me dá. Me dá o quê? Você tem direito a nada. É como, por exemplo, alguém constata que tem uma doença, e aí diz: essa doença não me pertence. Pertence, essa pertence. E a saúde não lhe pertence. A saúde é um dom de Deus. Pastor, por que a saúde não me pertence e a doença pertence? Porque a doença faz parte do pecado. O pecado é com a gente. A saúde faz parte da bondade de Deus. Aí não é com a gente.
É difícil para a gente aceitar esse tipo de coisa, por quê? Porque nós somos pessoas que nascemos com uma estrutura de pensamento, de organização de ideias anti-Deus. Então, até quando a gente vem para a igreja e a gente fala no contexto religioso e não do espiritual, é difícil para a gente entender que nada do que possuímos é mérito nosso. Nada. Você estudou muito, é graças a Deus. A gente fala graças a Deus assim, meio como, né? Soltando ar. Nem entende o que está falando de verdade. Aconteceu alguma coisa, graças a Deus. Nem sabe o que significa. Graças a Deus é graças a Deus. Então, se é graças a Deus, você não contribuiu em nada. Até o esforço que você teve é graças a Deus. Eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos juntos, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Mas não fui eu. Foi o quê? Foi a graça de Deus que operou em mim. Então, se você é crente, se não é, né? Se você é crente, tudo que você fez nesse ano, é graças a Deus. E a gente nem agradece. Eu cheguei mais cedo hoje, estava sentado ali como, né? Crianças, sexta-feira. Estava com a voz nasalada, o irmão Paulo me perguntou, pastor, está gripado? Eu falei, não, estava chorando mesmo. Eu passei uns 40 minutos chorando. Só refletindo sobre esse último ano e agradecendo, não foi chorando de tristeza não. Só agradecendo. Só agradecendo. Por quê? Porque a gente nem agradece, irmão. Perceba que o ano vai começar, a gente já está pensando em coisas que talvez venha a precisar, nem agradece. Tudo que o Senhor... Eu não estou nem falando da vida, porque falar da vida, né? Eu vou chorar 40 minutos, eu vou passar uma semana. Mas só no último ano. Quantas coisas a gente passou, graças a Deus. E a gente nem agradece. Hoje é sexta-feira, última do ano. Lembrei de um hábito que muitos conhecidos meus têm. Eu vou com um bom fim agradecer. Um ano ímpio. Por que não com um bom fim? Agradecer um ano. E os evangélicos nem às vezes vêm para a igreja. Agradecer a Deus. Vai agradecer aonde? Na praia. Vai agradecer em algum outro lugar, mas não na casa de Deus. É como no Natal. Você dá presente a todo mundo, menos ao aniversariante, que é Jesus. E todo mundo acha normal. Interessante, né? Normalizar o pensamento diabólico. É essa a atitude do filho. Me dá o que é meu. Sabe, o ano 2024 nem começou assim, eu quero minha porção 2024, adianta aí. Sabe como é, né? Eu sei que a fila é grande para os pedidos, então vou logo adiantando o meu. Não agradece. Meu Deus, o Pai é tão bom com esse menino. E ele vai ter que passar para reconhecer isso. A gente já sabe o fim da história, né? Isso a gente pode olhar aqui para o começo dela e dizer, meu Deus, dava para parar por aqui, dava, no nosso caso, né? A gente não precisa gastar tudo, não precisa chegar ao nível que esse jovem chegou para voltar para a casa do pai. Por que isso? Infelizmente, muitos vão sair da casa do pai, e diferente desse jovem que voltou, nem vai voltar mais. Então ele diz, versículo 12, ainda no versículo 12, e ele lhes repartiu os haveres. O pai nem questionou. O pai podia dizer, mas meu filho, por que você vai? Eu acho isso extremamente relevante. Existe um determinado momento, irmão, que a gente tem que ter
essa maturidade de deixar as pessoas irem. Por exemplo, eu e você não temos poder e nem deveríamos querer segurar ninguém na igreja. A pessoa deve ficar aqui nesse ambiente única e exclusivamente por amor a Cristo. E o amor ao irmão tem, se tem amor a Cristo, tem pelo irmão também. Não tenha dúvida disso. Mas esse sentimentalismo que a gente tem, né, de querer trazer as pessoas meio que à força para um ambiente, não é por aí. Você tem que saber se desvencilhar das pessoas para que você possa amá-las. Parece um contrassenso, né? Mas não é. É o amor do ser humano que é relacionado com posse. O amor de Deus não. O amor de Deus ama. Não precisa ser dono de algo para amar. Ainda que Deus seja dono de tudo. Então nós precisamos saber, pai e mãe, mulher, filho, esposo, minha própria vida não vai vir antes do Senhor. Quando alguém disser, eu quero ir embora, perceba que quando a boca fala, é porque aquilo já estava no coração em um nível a extrapolar. A ideia que Jesus diz, a boca fala do que o coração está. Então a boca transborda. Você vai guardando no coração até quando dá. Mas tem um momento que você não consegue mais. Aí você fala. Eu quero ir. É porque já queria ir, ó. Já não estava lá há muito tempo, mesmo estando. O coração já estava longe. É por isso que o pai tem essa atitude, que muitos talvez não entendam. Pô, o pai podia ter pelo menos tentado convencer o filho a ficar. Não temos. Não temos esse papel. Evangelizou, ensinou a verdade, está ensinando a verdade, a pessoa quer ir. Lembra do que Paulo diz no capítulo 20 de de Atos? O sangue de vocês não está em mim. Então ele continua. Lucas continua e diz: e ele lhes repartiu os haveres. Versículo 13: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu. Tudo que era seu, tudo que o pai tinha lhe dado, né? É igual a gente, né? O que é meu? Não, é o que Deus permitiu que você tivesse na mão, mas nunca foi seu, nunca será. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E normalmente é assim. A gente está distante de Deus dentro da igreja. Quando a gente sai da igreja, a gente quer ir o mais distante possível. Olha que coisa interessante. Vocês que já leram o livro de Jonas, quando Jonas quer ir para Tarsis, é porque Tarsis era o lugar mais longe naquela época que Jonas podia ir. O mundo não era o mundo que a gente conhece hoje. Havia uma limitação geográfica muito grande. Então Jonas quer uma passagem para o lugar mais longe que podia ir. Muitas vezes a gente é assim também. A gente quer ir para bem longe. Passados não muitos dias, partiu para uma terra distante. E olha que coisa, é no mesmo versículo, irmão. Não é assim, no desenho bíblico. Eu gosto do desenho bíblico do filho pródigo. Eu gosto de todos os desenhos bíblicos que são bíblicos. Amo o desenho bíblico. Mas no desenho bíblico ele vai gastando, né? Aos poucos, até que acaba. E aqui ele diz: distante, ele foi para essa terra, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Todos vocês sabem que é muito mais fácil gastar do que juntar. Sim ou não? Às vezes a gente passa um ano para juntar uma quantidade de dinheiro que a gente gasta em uma hora. Uma hora. Um ano, uma hora, não é?
Porque assim, não precisa de muito tempo. Esse jovem, ele pega tudo e ele dissipou, vivendo dissolutamente. Então, o que você fez com o tempo que você teve durante esse ano? Você gastou de que forma? Como foi que a gente gastou esse ano? Eu queria que você pensasse nisso. Eu vou ajudar vocês. O ano tem quantos dias? Cada dia tem quantas horas? 24 horas, exatamente. Eu fiz um cálculo aqui bem breve, 365 vezes 24. Você teve 8.760 horas esse ano. Vamos prestar conta. Será que 10% dessas horas, que daria cerca de 876 horas, você conseguiu gastar com Deus? Será que a gente conseguiu gastar 87 horas com Deus? E seria 1%. A gente tem dificuldade de passar uma hora ali com Deus. Ele nos deu 8.760 horas só esse ano. No meu caso, eu tenho 44 anos, eu vou multiplicar por 44, eu já vivi 385.440 horas. Eu tenho 44. Cada um faz o seu cálculo aproximado. Isso é o que ele te deu até agora. E aí, você tem gastado como? Vou dizer, meu tempo já acabou. Eu já vivi todas essas horas. A questão aqui é como eu vivi essas horas. Será que consegui angariar algum tesouro no céu? Porque é isso que Jesus ensina no texto que a gente partiu do estudo de hoje. A gente começou nele, no Sermão do Monte. Ele diz: olha, os tesouros da terra você usa para obter tesouros no céu. Disse mais: onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Por isso, irmãos, quando a gente olha para a vida desse filho mais moço, a gente está aqui, gastando dissolutamente o que o Senhor nos deu. E a gente nem reflete. A gente vai gastando as horas. Às vezes a gente até quer que a hora passe mais rápido. Por isso que tem os chamados passatempos, hobbies, coisas que a gente faz para que a hora passe mais rápido. Se isso não é gastar dissolutamente, eu não sei o que é gastar dissolutamente, então. É impressionante como no leito de morte eu não vejo ninguém dizendo: eu vivi demais. Essa semana eu vi um jornal, eu sempre vejo jornal quando estou na casa de meus pais, porque eu não tenho essa opção de não ver. Eles assistem, eu tenho que ver também. Uma senhora fez 126 anos. 126 anos. Depois de ter consumido tudo, versículo 14, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. A gente sempre acha que pode dar um jeito, a gente sempre acha que no nosso caso a gente pode fazer alguma coisa para mudar. Não pode, irmão. Tem uma outra parábola que nos ensina isso. Eu não vou fazer vocês abrirem lá, mas vocês conhecem, fica em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. 5 virgens achavam que podiam comprar azeite a qualquer hora. Descobriram tarde demais que não podiam. Porque quando compraram, que voltaram, a porta estava fechada. Elas bateram, a porta não se abriu. Talvez você diga: mas Jesus então está sendo contraditório, porque em uma determinada passagem da Bíblia ele diz: bata e a porta lhe será aberta. É verdade. Enquanto estiver na hora. Mas tem uma hora que a porta não vai se abrir mais. Capítulo que fala da graça no Antigo Testamento, convite da graça, Isaías 55. Mas lá também diz: buscai enquanto se pode achar, invocai-o
enquanto está perto. É impressionante como a maioria das pessoas, e a maioria crentes, incrédulos, evangélicos, não evangélicos, sempre é a mesma concepção de que podemos manipular o tempo. Não podemos. Nós podemos usar o tempo com sabedoria, se formos espirituais para isso. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. O país, perceba, necessidades acontecem com ímpios e crentes. Imagine que o Brasil passa por uma grande crise financeira, passa por um período de recessão. É só evangélico que vai ter problema financeiro? Ou melhor, não, de acordo com o evangelho de hoje, né, os evangélicos vão ser os únicos que não vão ter crise financeira, né? Na minha Bíblia não diz isso, não. Diz que crise financeira, quando vem, atinge todo mundo. Mas, pastor, na Bíblia não diz também que o jovem, o velho, nunca viu um justo passar por necessidade, nem a sua posteridade mendigar o pão? Pois é, irmão. Mas a grande questão é que a Bíblia diz que o Senhor nos dará comida e vestimento. E nós, tendo isso, já deveríamos estar gratos, contentes. Então, não tem compromisso com o que a gente pensa que ele tem. E comida e vestimento é para sobrevivência. Você sabia que você pode sobreviver com talvez 3, 4 colheres de arroz por dia durante alguns meses? Sabia disso? Não? Pois é, pode. Pastor, mas só arroz mesmo? É, só arroz mesmo. Não vai ter nenhum ovinho. A gente está falando do que o corpo precisa. O resto é supérfluo. Então, a gente tem tanta coisa que a gente nem valoriza. É isso que dá. A alma farta pisa o favo de mel. Por que somos tão ingratos? Porque recebemos muito. Você vê irmãos crentes, e eu estou falando irmãos pela fé, a gente se incluindo, né? Vai para outros países onde há uma escassez imensa no que diz respeito, né, a comida e vestuário. As pessoas são gratas por coisas mínimas. No final de cada reunião nossa aqui, temos o hábito de ter uma distribuição, uma espécie de lanche, né, para a gente se confraternizar. Mas imagine que você mora num lugar onde esse lanche é a sua única refeição do dia. Olha a gratidão que a pessoa tem. Por isso que nós somos tão ingratos. Por isso que a gente se queixa tanto. Porque somos como filhos mimados, achando que Deus tem a obrigação de tornar a nossa vida mais fácil. Não, não tem. É justamente o contrário. Se somos filhos de Deus, Ele vai tornar a nossa vida mais difícil. Porque o Pai educa o Filho. No processo, nós sabemos que qualquer processo, né, pedagógico, ele é cansativo, doloroso. Então aqui o filho está aprendendo. Sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. E aqui é necessidade mesmo. Falta do que comer. Não é falta de comer o que eu gosto. Pastor, eu passei dias difíceis na minha vida, eu só comi creme cracker. Creme cracker? Creme cracker é gostoso demais. Um café então. Então, e essa é a atitude normal. Quando a coisa aperta, em vez de a gente voltar para Deus, a gente faz o quê? A gente esperneia. A gente tenta resolver as coisas do nosso jeito. Mais ou menos assim, ficou difícil financeiramente, o que é que a gente faz? Pede um empréstimo. Como
Como assim pede empréstimo? Mas apertou, não tenho como pagar isso, vou pedir um empréstimo. Eu não fui conversar com o pai antes. E Deus faz isso. Oh, não sei o seu, mas o meu. O meu Deus é o dono do ouro e da prata. Ele mandou um discípulo de Jesus pegar um peixe, abrir a boca e tinha dinheiro lá dentro. Esse é o meu Deus. Então, se eu tiver qualquer necessidade, é ele que eu vou pedir, né? Mas é interessante como Deus parece que é sempre o último refúgio, né? Em vez de ser o primeiro, é o último. Tentamos todas as coisas antes de Deus. Imagine que você está doente. Primeiro você ora ou toma remédio? Claro, pastor, que eu tomo remédio. Senão eu não consigo nem orar. É porque a sua visão de oração é religiosa. Você consegue orar. Orar, está doendo, pai, me ajuda, isso é oração. Você tem fé, isso é oração. E aí o pai pode te encaminhar a um remédio. Por meio do remédio ele pode te curar, como podia te curar também sem remédio. Ele escolhe a maneira que ele quer te curar. Mas é impressionante como a gente só vai a Deus depois que todas as outras opções falham. Ele é a última opção. E aqui a gente aprende, né? Então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Mandou ele para fazer algo que ele foi criado para não fazer. O judeu entendia que o porco é um animal cerimonialmente impuro. Portanto, só o contato com esse animal já tornava cerimonialmente impuro. Significa cerimonialmente impuro. Você não vai poder se relacionar com Deus da maneira como Ele determinou no Antigo Testamento, enquanto você não seguir os ritos de purificação. Mas ele foi para guardar os porcos, ou seja, era algo que ele tinha que fazer continuamente. É isso que o mundo vai fazer com a gente. Quando a gente pedir ajuda para o mundo, a ajuda que o mundo vai tentar, a ajuda que o mundo vai nos ofertar é essa. É ir de encontro a tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Versículo 16, ele foi fazer isso e ele não viu problema nenhum. Por quê? Porque uma pessoa que mata o seu pai em vida, cuidar de porcos é tranquilo. Pastor, não entendi, matou o pai em vida? Herança é algo que você só divide quando a pessoa morre. Esse negócio de dividir herança quando alguém está vivo. Por que eu estou falando isso? Porque quando alguém está na igreja e a motivação não é Cristo, pô, irmão, essa pessoa é capaz de fazer qualquer coisa. Caim, sabe? Caim matou Abel na saída de um culto, por assim dizer. Então é importante que a gente tenha essa visão correta. Se nós temos o Espírito Santo, ele nos guiará toda a verdade. Mas quem não tem o Espírito Santo e está juntado ao povo de Deus, é capaz de fazer coisas assombrosas. Cuidado, que não seja você. Versículo 16, ali desejava, e é assim que fala, as nossas necessidades gritam quando os nossos ouvidos não ouvem a voz do Espírito Santo. Ali desejava fartar-se das alfarrobas. Sabe o que é alfarroba, irmão? Alfarroba é uma espécie de vagem assim, bem amarga. Pense numa coisa ruim, né? Mas quando você está com fome, vai até Giló. Alfarroba ia também. Alfarroba era o que se dava para os porcos em período de seca, para que eles não emagrecessem, não perdessem valor. E ele desejava as alfarrobas dos porcos.
porcos comiam, mas ele não comia. Porque parece que a gente está vivendo nesses dias, né? Que pessoas são capazes de gastar pequenas fortunas em seus pets, mas são incapazes de ajudar um outro ser humano. Ajudar a obra de Deus, então, se for a de Deus, só com milagre. Mas essas pessoas são capazes de fazer ótimas, entre aspas, boas ações aos animaizinhos. Né? É surreal essa realidade que a gente vê hoje. Mas a gente já não teve aqui. Mas aqui, o caso daqui não é pet não, o caso aqui é dinheiro mesmo. Então eles tinham uma visão de que o porco valia mais do que aquele rapaz, comercialmente falando. E a ideia é isso mesmo. Se a igreja estiver atrapalhando sua vida financeira, a maioria das pessoas não tem problema nenhum em se desvincular da igreja. Se o evangelho que você está ouvindo te atrapalha financeiramente falando, você se desvincula e abraça o falso. Por isso que levantarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. E, sem dúvida, a maior de todas é o amor ao dinheiro. Então precisa se levantar mestres que propaguem o amor ao dinheiro. Então aqui ele diz, olha, cuidado. Esse jovem então precisou chegar até esse fundo do poço. Versículo 17. Então, caindo em si. Eu gosto muito dessa expressão, cair em si. A ideia é, ele começou a pensar direito. Por quê? Porque até então ele estava agindo como quem não pensa. Como diz o Salmo 73, o salmista, ele diz acerca de si mesmo, e eu agia como um animal irracional. Quando? Quando eu pensava que a vida do ímpio era boa. Imagine que o que levou esse jovem a tomar todas as atitudes foi exatamente essa percepção. Ele precisou ver, passar pelo que passou, para perceber que bom era estar com o seu pai. Então aqui ele diz, versículo 17, então caindo em si. E eu quero perguntar, será que a gente já caiu em si em 2023? Ou a gente precisa de mais tempo para gastar? Será que a gente precisa de mais engano, mais dor, mais sofrimento? Sabemos que o sofrimento por si só não converte ninguém. Muitas vezes até endurece mais. Mas será que é preciso mais? Caiu em si. E diz. Por quê? Porque quando a gente cai em si, vocês lembram? O coração fala, perdão, a boca fala do que o coração. Se o seu coração estiver cheio de arrependimento, a sua boca vai falar isso. Não é maravilhoso? A sua boca vai falar de arrependimento, vai falar de amor para com Deus. Por quê? Porque o seu coração está cheio disso. E ele diz aqui, os trabalhadores do meu pai, olha, ele não se coloca mais como filho. Ele compara a si com os trabalhadores do pai. Olha como é. Você já se colocou alguma vez como servo de Deus? Eu estou falando servo de Deus, é servo mesmo. Porque, olha irmãos, a palavra servo na Bíblia é até politicamente incorreta nos dias atuais, que é a palavra doulos, fala escravo. Mas imagine que você se visse como um trabalhador, né? Trabalhador. Você diz, eu trabalho para Deus. Que bom, você trabalha para Deus. Quando você faz isso? Lembra? Das 8.760 horas? Quando você faz isso? Quando você trabalha para Deus? Talvez você diga, eu trabalho para Deus fazendo isso ou aquilo, segundo o meu próprio entendimento. Você imagina que alguém trabalha numa empresa e ele resolve não ir em um determinado dia de trabalho.
E aí o empregador faz a pergunta: você não veio trabalhar por quê? Não, porque eu fiquei de casa mesmo. Fiquei fazendo tudo na minha mente lá em casa. Mas você tinha que bater ponto. Não foi. Aquele dia vai ser desconsiderado. Por quê? Porque em qualquer lugar, minimamente organizado, se tem ordem. Eu não vou nem falar da decência. A decência é um atributo que o crente que vai ter. Mas ordem, organização. Imagine que alguém diz: não, eu sou crente, eu sou da igreja de Cristo, eu sou da igreja do Senhor Jesus, sou alcançado pela graça, e eu faço a obra assim. Quando eu vejo alguém com fome na rua, eu pego uma cesta básica, ou eu compro alguma comida e dou para aquela pessoa. E você faz tudo isso sem orar? Sem orar mesmo. Eu vejo assim, vou lá e faço. Ó, o diabo agradece. Ótimo serviço você está prestando. Com certeza não é o corpo de Cristo que você faz, e você já deixou bem claro, quando faz isso sozinho, não é o corpo de Cristo que você pertence. Perceba que tudo que a gente faz em nome de Jesus tem que ter ordem. Perceba que a própria palavra ordem pressupõe uma ordem anterior recebida por alguém superior a nós, nos dizendo o que fazer. Isso é ordem. Não é você escolhendo como vai fazer, o que quer, quando quer. Não, tem uma ordem. Tem horários. Tem ordem. Tem uma forma de se fazer. Mas nós vivemos numa estrutura onde, no movimento evangélico, as pessoas acreditam que liberdade cristã é fazer o que quer, quando quer, da forma que quer. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Até para o ímpio, o nome disso se chama anarquia. Anarquia é uma forma de governo, talvez você nunca tenha percebido isso, mas é uma forma de governo. Assim como existe, né, outras formas de governo, como o cara aqui no Brasil dizem que temos uma democracia. Seria o governo do povo. Demo não é demônio não, viu? Demo é povo. E cracia é governo. E o que seria anarquia? Anarquia é não governo. Então, anarquia e o ano na frente. Anarquia é uma forma de governo onde as pessoas escolhem não ter nenhum tipo de governo. Parece que foi assim que escolheram na igreja. Não, na igreja nós temos uma teocracia. O governo de Deus. E como Deus governa na igreja? Por meio da sua palavra. O próprio Jesus deixa isso tão claro: conhecereis a verdade, e a verdade é a palavra. Sempre é a palavra. Mas é impressionante como nos nossos dias cada um escolhe a fé que quer ter. Já viu? Olha, irmão, essa é a sua fé. É diferente da minha. Pois é, se a sua é diferente da minha, uma das duas está errada. Quem vai dizer que está certa e errada? A Bíblia. Imagine que você está fazendo uma prova de A, B, C, D. Sabe aquelas provas de múltipla escolha? A, B, C, D. Se a resposta certa for a B, a C e a D, não podem estar certas. Senão, a pessoa que fez a prova é uma pessoa que não estava preparada para fazer aquilo. Porque a prova de múltipla escolha pressupõe-se que uma escolha apenas é a correta. Então, se é A, é A. Não pode ser nem a B, nem a C, nem a D. Então, se tem uma fé correta, essa é a correta. Qualquer outra fé é falsa. Por mais aparentemente correta que seja. Lembra que a gente começou dizendo: muitos naquele dia dirão. E por que eles falarão assim? Porque eles acham que tem fé. Para falar com Deus, sabe? Senhor, olha de novo essa lista de nomes aí, porque meu nome tem que estar aí. Como assim meu nome não está no livro da vida? Tem que estar. Em teu nome. Eu fazia... Não, nunca fez. Nunca fez. Por isso que é importante, irmãos, você entender que a verdade é a verdade. E ela sempre irá prevalecer, mesmo você não concordando com ela. Exemplo: Deus julgará.
Eu acho super injusto essa questão de Deus julgar. Problema seu. O julgamento vai vir. Eu acho que, sabe, na minha opinião, na minha não, viu? Eu amo a palavra de Deus, concordo com tudo que está escrito. Mas imagine uma pessoa que diz, eu acho que o inferno não deveria existir. Você pode até pensar assim, mas ele existe. É como uma pessoa que diz, eu acho que não deveria existir fome no mundo. E aí você pergunta para essa pessoa, você faz o que para não existir fome no mundo? Nada. Eu só acho que ela não deveria existir. Você ajuda quem? Ninguém. Sabe como é? Eu vivo para mim mesmo. Meu Deus é o meu bico. Mas eu acho que fome não deveria existir. Fico triste quando vejo imagens de pessoas assim, desnutridas. Até mudo de canal, desligo o aparelho que eu estiver vendo e que passar esse tipo de imagem. Não gosto de saber, mas isso existe. O fato de você não ver não diminui. Continua existindo. Continua existindo guerra. Todo tipo de coisa horrível que você imaginar, continua existindo. Mesmo se você escolher acreditar que essas coisas não existem. Por exemplo, vocês chegaram aqui. Amém? Vocês viram algumas pessoas no decorrer do trajeto. Sim ou não? Sim. A não ser que você esteja certo. Mas você viu algumas pessoas no decorrer do trajeto. Mas alguém viu anjos e demônios? Não? Mas eles estavam todo o trajeto. Você pode não acreditar, mas eles existem. Você pode não acreditar na influência do diabo sobre as suas escolhas, mas ela existe. E, inclusive, ele te agradece quando você desconsidera a influência dele, porque fica mais fácil dele te influenciar. E você não associar esse tipo de ideia a ele. Ele agradece. Veja quando Pedro diz, Senhor Jesus, tem misericórdia de ti. Parece uma boa ideia, tem misericórdia de ti. Se em 2023 já foi tão difícil, 2024 vai ser só bênção. Aleluia! Não? Por que não? Eu queria convidar vocês, eu não sei porque eu faço isso, né? Eu sei porque eu faço isso, porque Deus manda, mas eu ainda me questiono. Capítulo 4 de Lucas, a gente podia abrir no Evangelho de Mateus, mas se a gente já está aqui em Lucas, vamos ficar por Lucas mesmo. Capítulo 4 de Lucas, em Mateus também encontramos aquilo que chamamos de a tentação de Jesus, mas provas que Jesus passou como demonstração de que ele era 100% homem e 100% fiel ao Senhor. O diabo faz uma proposta. Versículo 5, Lucas 4, 5. E elevando-o, sabe, aqui já tem uma espécie, né, de efeito especial. Elevando-o, mostrou-lhe no momento, naquela época não tinha projetor, mas é como se tivesse um projetor e projetasse a imagem de tudo que tem no mundo de mais bonito, né, mais rico, mais prazeroso, do ponto de vista humano. Mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Versículo 6, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. E aqui, irmãos, cuidado, viu? Porque tem gente que diz, o diabo é mentiroso. Ele é muito mentiroso, mas aqui ele está falando algo que é verdadeiro. Ou você nunca leu 2 Coríntios 4? Porque o príncipe deste século, ele é o príncipe deste século. Ele tem sim uma autoridade dada pelo próprio Deus. E o que é que ele faz com essa autoridade? Ele mantém enganados os que querem viver debaixo do engano, e os que são de Deus, tudo que o inimigo faz na vida deles, o Senhor transforma em bom. É uma santificação, é o fogo que purifica o mundo. Sabe? O apóstolo Paulo recebeu um monte de revelação. Como não se ensoberbecer? Resposta: um demônio dando tapa na cara. Nunca vi isso na Bíblia, claro que você leu.
E eu pedi várias vezes que o Senhor afastasse de mim. Lá em 2 Coríntios. O Senhor disse, mas Paulo, fui eu que enviei, para que você não se soberbeça com as revelações. Aí Paulo diz, então eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Percebe que quem quer te propor uma vida de deleites é o diabo. Se o melhor do mundo não está no mundo, como é que alguém pode me prometer delícias desse mundo? Todo tipo de entretenimento no mundo, eu acho isso interessante. Ontem eu estava vendo a história de alguns homens de Deus. Para isso a gente tem que olhar para o passado, né? O presente é praticamente impossível. Um jovem que morava num país riquíssimo, nos Estados Unidos da América, chamado Tim Elliott. Esse jovem, desde muito jovem, ele já tinha em si direcionado pelo Espírito Santo de que ele deveria buscar a Deus e fazer a obra de Deus. Ele era jovem, lá nos Estados Unidos tinha o hábito de no final do ano letivo as pessoas assinarem uma espécie de livro de recordações onde se tira foto de cada turma. E uma moça que depois veio se tornar esposa desse jovem, achava ele assim, né, de uma boa aparência, deu o livro para ele assinar. Aí ela pegou o livro e ele tinha escrito, se eu não me engano, né, a referência, deixa eu até conferir aqui. Moças. Pois é, foi essa moça. Ela olhou para Tim Elliott e ele escreveu 2 de Timóteo 2,4. E ele escreveu isso. E aí ela ficou, né, achando que ia ser algum código para eles namorarem, alguma coisa assim, ó, você vai ser esposa, né? Quando ela chega em casa, ela foi pegar crente, né? Muito crente essa senhorita que veio se tornar senhora Elliott. E aí quando ela pega o futuro marido dela tinha escrito isso aqui. Ele era ainda da escolar, você tem ideia. 2 de Timóteo 2,4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Eu acho que se for uma tentativa de galanteio, foi muito ruim. E ele idade escolar, irmão. A gente olha para a vida de Dinheiro e meu Deus, morreu tão jovem. Irmão, ele começou a andar com Jesus também muito jovem. E você não impediu ele de se casar com essa senhorita, se tornou senhora, ter filho com ela. Mas quando eles se encontraram, foi isso que escreveu ele no caderno de recordação dela. Olha como ser crente. Isso é ser crente. Vocês que estão em idade escolar aí, isso é ser crente. Ah, não, ser crente está fora da moda, só se for para você. Isso é a coisa mais heróica que pode fazer. A coisa mais bonita que pode fazer. Ser crente. Se alguém te perguntar um dia o que você é, diga, eu sou um cristão. Se você der essa resposta, ela não precisa de complemento. Você não precisa dizer a profissão que você exerce, se você exerce alguma profissão. Não, eu sou cristão, ponto. Isso te define, se isso for verdade. Porque tudo que você for fazer, vem daí. Mas hoje em dia, a última coisa que uma pessoa diz é isso. Você é o quê? Ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas assim, e a sua religião? Aí quando pergunta da religião, eu sou evangélico. Não, eu sou cristão. Moças e rapaz, é isso aqui. Não tem, ó Cristo. Por isso que hoje em dia é tão fácil para o inimigo chegar e se disfarçar de anjo de luz, te prometendo tantas coisas. E você achar que é Deus que está fazendo isso. Não, Deus não faz barganha. Deus não promete te dar nada, porque a sua existência já é algo que Ele te deu. Mas o diabo, ele faz isso com tantos irmãos, tantos crentes que estão assim, na mão do diabo, porque quer assinar um contrato mesmo. Viva do jeito que eu te digo, né, com uma falsa fé, e eu te agrado. Portanto, se prostrado me adorares,
toda será tua. Te dou tudo que você quiser. Mateus está mais explícito nesse ponto. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Perguntaram ao Senhor Jesus qual o maior de todos os mandamentos, e Ele disse, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Por isso amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Então aqui, voltando agora para Lucas 16, essa é a ideia, irmãos. Cuidado para que você não esteja nas mãos do inimigo, e se por acaso você estiver, saia do castelo da dúvida, onde mora o gigante desespero, e mantém as pessoas lá. Você tem a chave da promessa, saia. Pastor, você lê muito Peregrino, não tanto quanto eu deveria. Ali desejava ele, versículo 16 de Lucas 15, 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Entenda uma coisa, se os porcos comem, não é para você. Você não é porco, você é ovelha. Amém? Amém. Ovelha é ovelha, porco é porco. Cobra é cobra, lobo é lobo. Pastor, isso é jogo do bicho? Não. Isso é você entendendo a analogia de Jesus ao usar os exemplos dos animais. Qual é a característica de uma ovelha? A ovelha, ela é dócil. A ovelha, ela precisa de um cuidado. A ovelha tem que ter um pastor, senão ela tem pouco tempo de vida. Aqui no versículo 17, então caindo em si, eu espero que a gente caia hoje. Pastor, mas eu já me arrependi, eu tenho plena convicção que eu já me arrependi, glória a Deus pela sua vida. Mas se você não continuou se arrependendo, é porque o seu arrependimento inicial foi falso. O arrependimento faz parte da obra de santificação de Deus. E nós nos arrependemos daquilo que nós conhecemos como errado. Sim ou não? E a gente não conhece tudo de vez. A gente vai conhecendo e até o último dia estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. À medida que eu cresço na graça e no conhecimento, eu vou conhecendo mais a minha própria sujidade. Vou me arrependendo ainda mais. O limpe-se mais ainda. Esse é um processo de arrependimento. O santo santifique-se mais ainda. Esse é um processo de arrependimento. O arrependimento está incluso nesse processo de santificação, sem a qual ninguém jamais verá o Senhor. Então, caindo em si, disse, os trabalhadores de meu pai. Olha a referência dele. Os trabalhadores de meu pai. Vai chegar um dia, talvez, na sua vida, irmãos, que você vai desejar ter tido um ministério na igreja. Era um ministério na igreja mesmo. Se você acha que eu estou te dizendo religioso demais, problema seu. A Bíblia está do meu lado, eu fico tranquilo quando isso acontece. Você acha que você pode fazer alguma coisa pelo cabeça que é Cristo, desconectado do corpo? Aí eu não tenho o que te ensinar. Mas se você está enxergando essa verdade, você pode se arrepender de fazer parte do ministério. Trabalho não falta. Faltam trabalhadores. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Oramos para que o Senhor da seara envie, perceba, não é envie gente para sentar no banco, não, ceifeiros para a sua seara. Ele diz aqui mais: os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura. Com fartura. Por quê? Porque quem prega o Evangelho vive dele. Isso, você não precisa, ser uma pessoa que abandona a vida, algum tipo de trabalho que você desempenhe, e receba por isso. Mas a ideia do texto aqui é isso, você entende que tudo faz parte do propósito de Deus para a sua vida. E até o seu trabalho se torna para você um campo missionário. Porque o seu trabalho só vai glorificar a Deus se você tiver esse tipo de visão acerca dele.
você olha para o seu trabalho como uma forma que você se sustenta, ou sustenta as pessoas que você ama, você ainda ama o dinheiro. Você vai amar o dinheiro, não é amar muito dinheiro. Não está escrito amar muito dinheiro. Porque quem ama muito dinheiro, não. É amar. É achar que você precisa daquilo. Então, caindo em si, disse: os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. O mundo não tem como sustentar os filhos de Deus. Os filhos de Deus necessitam de pastos verdejantes, de águas de refrigério. E só quem pode oferecer isso é o bom pastor. É por isso, irmãos, que às vezes a gente ouve expressões como fulano está desviado, já tem mais de um ano. Está não. Você pode dizer que alguém está vivendo submerso por mais de um ano? Um ser humano. Meu filho, só se ele for Aquaman, né? Porque ele mora em Atlântida, então. Porque nós podemos até submergir por alguns minutos, mas a gente vai precisar respirar. Mas quando a pessoa está desviada tem um ano, e respirou como? Percebe? É a nossa religiosidade que produz esse tipo, né, de anomalia. Quem está no corpo de Cristo, irmãos, precisa, como o Senhor Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Que Jesus está ensinando? Você tem que estar na videira, porque se o ramo estiver fora da videira, como é que ele vai receber o sustento? É a árvore que sustenta o ramo. É o corpo de Cristo que faz com que chegue até os participantes do corpo de Cristo os meios de graça necessários, não somente para que nós venhamos a viver pela fé, mas também a produzir frutos pela fé. Por isso aqui ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Quando foi que ele chegou? Quando ele caiu em si. Quando ele percebeu. Olha o que a gente está estudando, irmãos, lá em Judas. Hoje a gente parou um pouco, mas o título da mensagem de Judas é a verdade que a gente não quer ver. Aqui no caso, ele não queria ver isso, mas uma hora ele teve que ver. Só Deus é bom. Só Deus se preocupa com a gente da maneira correta. Só Deus nos ama da maneira certa. Enquanto a gente não perceber isso, nós vamos ser reféns dos nossos afetos. Uma pessoa ama muito outra pessoa. O mundo chama isso de bom, mas isso não é bom. Isso faz você dependente daquela pessoa. E a gente só pode ser dependente de Jesus. Digamos que a pessoa ama muito alguma coisa, ela é dependente daquela coisa também. Alguns anos atrás, houve uma quebra na Bolsa de Valores, no mercado imobiliário lá nos Estados Unidos, e essa queda acabou tendo consequências no mundo globalizado. Pessoas de várias partes do mundo se suicidaram. Por quê? Porque eles eram ricos e da noite para o dia perderam todo o seu patrimônio. Não aguentaram viver sem o patrimônio, se mataram. A gente não precisa ir muito longe. Aqui na Bahia tinha um banco famoso e rico, chamado Econômico, faliu também. Pessoas ligadas a esse grupo se mataram. Não suportavam a ideia de viver com menos. Por isso é importante, irmãos, que a gente pense do que a gente precisa para viver. A resposta disso é o nosso Deus. Eu não estou dizendo que é o seu Deus, o Deus verdadeiro. Não, eu estou dizendo que a sua resposta é o seu Deus, e pode ser Deus com D minúsculo. Eu não vivo sem minha família, então a sua família é o seu Deus. Eu não vivo sem
ter um trabalho, então é o seu Deus. Eu nunca conseguirei viver se eu não tiver saúde para usufruir da vida. Me levaram quase que por obrigação para assistir um filme romântico. Eu não gosto de filme romântico. Eu não gosto de filme. Já não gostava quando eu era ímpio. Depois que eu me converti, menos ainda. Por quê? Porque todo tipo de romantismo é herético. Pastor, você é muito, né? Pois é, sou assim mesmo. Então me levaram para ver um filme romântico. A ideia era romântica, né? O enredo do filme: um jovem multibilionário, de uma família multibilionária, e um único filho, estava com uma vida maravilhosa, a família dele riquíssima, tinha até castelo na Inglaterra, ele está morando em Nova York, o centro comercial do mundo, está no celular, atravessa a rua, não vê direito, é atropelado, fica tetraplégico. Aí começa a ter conflitos, raiva, e tem que ter cuidadores. É muito dinheiro que esse homem tem. E aí ninguém consegue, ele não gosta de ninguém, e aí aparece uma jovem lá, e ele começa a gostar, e ele se apaixona pela jovem, a jovem se apaixona por ele, e você pensa, não, agora, né, eles vão viver bem, vai ser tudo bonito, porque filme é romântico, irmão. Filme é romântico. Não, um filme romântico. Pastor, não conta o final. O filme tem quase 15 anos, se você nunca viu, não é agora que você vai ver. O final do filme, o jovem se mata, porque lá na Europa, se você tiver dinheiro, você pode praticar eutanásia, clínicas luxuosíssimas. Você fica assim, tem umas imagens bem bonitas, imagem real, mesmo, vida, assim, você pensa que está no paraíso, você sabe que o suicídio vai para o inferno, né? Então ele vai lá, aplica uma injeção, não sente nada, ele morre ali. E deixou uma quantidade de dinheiro para essa jovem que ele dizia amar. Não entendi o romantismo, né? Por quê? Porque ele não suportou a ideia de ter todo aquele dinheiro e não poder usufruir. E olha que ele usufruía muito, né? Porque até foram com ele a paralisia, né? Tentando fazer ele gostar da vida, o pai e a mãe, né? Tentando fazer ele gostar da vida. Eu digo, meu Deus do céu, bota ele aqui no Brasil. Uma semana na Caatinga, bota lá na cadeira, bota assim, 2 dias no sol quente. Ele vai dizer, quero nada, amor, me leva para algum lugar diferente daqui, né? Não é por acaso que as pessoas têm centros de estudos em 2 lugares, eu acho que é Estocolmo, não sei, quem estuda mais aí diz, eu acho que é na Suécia, que é lá para aqueles países nórdicos, e outro em Tóquio, são cidades riquíssimas, Tóquio e Estocolmo. 2 centros de referência de estudo ao suicídio. Nessas cidades riquíssimas, a prática do suicídio tem se tornado habitual. Mas como assim? Eu pensei que, né? Não, eu pensei errado. A pessoa tem tudo, dinheiro, família, e quer se matar, se mata. Aí vem aqui o Brasil, que não estuda nada, e que nem para ímpio serve, e faz um setembro amarelo. Só para quê? Ação política. Porque de prática não tem nada. É só para ter uma fitinha. Vai dizer que faz alguma... Mas não faz nada. Nem entende o que significa isso. Pessoa que diz que valoriza a vida, não dá nem educação para as crianças. Mas valoriza a vida. Que vida? Valoriza a vida e incentiva a prática do aborto. Irmão, você só precisa de 2 neurônios para você ver que nesse mundo as coisas não estão encaixadas. E por quê? Porque por mais que o mundo esteja na administração do mal, quem o criou foi Deus. Foi leis, foi Deus que criou. Não vão mudar. Então aqui, todas essas coisas eu disse para vocês, a ideia é sensibilizar vocês em relação a ver se alguém aqui cai em si. Não é cair de sono do 3º andar, não, viu, por favor? Não sei se eu tenho, né, como Paulo, oração assim para ressuscitar alguém, né? Então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome. Irmãos, algum de vocês agradeceu o alimento desse último ano? Não, a gente já está pensando que vai comer depois. Por quê? Porque a gente é habituado para querer sempre um pouco mais. Eu não agradeço o alimento que eu já comi.
Eu estou preocupado com o alimento que eu ainda não comi. Porque ainda que eu não tenha fome, que eu não tenha fome agora, eu penso que eu terei e precisarei satisfazê-la. Já estou preocupado com a próxima refeição. E fazendo dessa atitude um hábito, a gente cria o hábito da ingratidão. A gente só pede. Percebeu? Esses dias eu perguntei, ora quando? Eu oro quando eu vou comer. Percebe que a gente diz, oro quando eu vou comer. E como é? A comida está na sua frente, chega a estar fumaça assim, e você tem que fazer oração rápida porque você não quer nem que ele esfrie. É para comer na temperatura que o paladar deseja. Então, você faz aquela oração. E essa é a oração de agradecimento. Não, essa é a oração da hipocrisia, né? Não agradece. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele sabe que ele tem um pai, mas ele não se vê no direito de ser chamado de filho. É um paradigma, sabe? É um paradoxo do cristão. O cristão é filho de Deus, claro, foi feito filho de Deus pela fé, mas ele não se vê como. Ele acha um privilégio ser chamado de servo. Eu oro e falo Pai Nosso, mas no meu íntimo é um privilégio ser servo. Só servo já é o máximo para mim. O Senhor tem anjos para servir e Ele dá essa oportunidade para mim. Meu Deus, que privilégio. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi, Pai, pequei contra o céu. Lembra do arrependimento de Davi, que é elogiado? Davi pecou contra Batseba? Claro que pecou. Davi pecou contra Urias? Claro que pecou contra Urias. Ele cobiçou a mulher de Urias. Davi premeditou o assassinato de Urias, usou do poder de rei para isso. Ele pecou contra a nação de Israel. Mas quando ele reconhece o pecado, ele diz, pequei contra o Senhor. Fica parecendo que Davi é meio que soberbo, né? Davi é esse pecou contra o Senhor, desconsidera todo o mal que ele fez às outras pessoas. Não. Davi não está errado, não. Errado é você que pensar isso. A consciência de Davi fazia ele enxergar o que nós deveríamos. Todo o pecado que praticamos é contra Deus. Ele é sempre o marido no pecado. Porque o pecado, na verdade, é uma ofensa contra Deus. Atinge os demais. A nossa cobiça atinge os demais. Mas o nosso pecado é contra Deus. Por isso ele diz, eu não sou, eu pequei contra o céu e diante de ti, meu Pai. É impressionante que as pessoas chegam e às vezes permanecem na igreja, fazem coisas erradas e não quer que ninguém saiba. Imagine que você está nessa rua e tem um buraco grande, você caiu no buraco, se machucou todo. Você não vai contar para ninguém que vai fazer esse mesmo percurso, que você caiu no buraco, se machucou todo. Você não vai contar, o buraco é mais ou menos ali, 10 metros aqui à direita, buraco, cuidado, para você não cair e não se machucar como eu. Você não faria isso, não? Por que então você está escondendo o seu pecado se você se arrependeu dele? Eu posso responder, orgulho. Pastor, o que vão falar de mim? Não estou nem aí. Você também deveria não estar nem aí. Por quê? Porque o seu pecado ofendeu a Deus. Seu pecado foi algo muito ruim. A única forma, cuidado quando você ouvir isso, para você não interpretar de uma maneira equivocada. A única forma de você transformar o seu pecado em algo positivo é você ajudando pessoas a não cair no mesmo pecado que você. Você se arrependeu? Arrependi. Então ensine pessoas a não caírem na mesma queda que você teve. Por exemplo, você conhece a história de Davi, a gente pregou aqui sobre tudo que aconteceu. Então, você só vai pecar por meio do adultério, se você quiser, porque Davi já deixou o exemplo dele.
Ele sofreu a perda de filhos, no plural. Ele sofreu várias coisas por conta daquele pecado. E ele deixou para a gente, cuidado. Para quê? Para que a gente não caia nesse mesmo livro. A gente conhece o pecado de Pedro. Negou Jesus? Você precisa negar também? Não. Não está lá o exemplo. Então, quando nós vemos a atitude de muitas pessoas na igreja que se incomodam quando traz-se publicidade ao que está em oculto, a gente fica assustado. Por quê? Porque qual é o interesse que a pessoa tem de permanecer em oculto? Se a Bíblia diz que o Senhor traz luz a todas as coisas. Então a gente percebe que o pensamento evangélico não é tão evangélico assim. Não é que a gente anda na luz. A gente anda na luz, amém? A palavra de Deus, luz. Nós somos luz. E se eu sou luz, como é que pode existir trevas na minha vida? E eu ainda esconder determinadas áreas da minha vida. E digo que me arrependi. Mas não conte para ninguém. Tá bom, eu não vou contar não. Quem vai contar é você. Não! Não pode? Claro que não pode. Não foi arrependimento sincero. Aqui, eu pequei contra o céu e diante de ti. A ideia, eu pequei e eu vou falar para todo mundo que eu pequei. Eu sei o que isso me custou. E eu não quero que ninguém passe pelo que eu estou passando. Isso é amor. O mundo não conhece esse tipo de amor. É impressionante que a gente observe que uma das literaturas mais consumidas pelas pessoas é biografia. Então, uma das biografias mais lidas, sem sombra de dúvidas, foi a biografia de um homem que faleceu alguns anos atrás, chamado Steve Jobs. Virou até filmes no plural. Tem uns 3 filmes só para contar a vida dele. Tudo a mesma coisa. É o que inventou o smartphone. O primeiro smartphone foi o Apple, né? Da Apple, o iPhone. Depois vieram os demais. E ele teve outras invenções também que tornaram ele um homem muito rico. Morreu. E as pessoas querem conhecer a biografia dele, por quê? Porque querem seguir o mesmo caminho. Você quer conhecer a história de alguém, provavelmente porque você quer seguir aquele caminho. O próprio Jesus fala nesses termos: aquele que diz estar em Cristo, necessariamente tem que andar como ele andou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E mais ainda ele diz: todo aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Faça exatamente o que eu fiz. Então aqui ele diz: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não disse ainda. E você vai ver que ele nem tem a oportunidade de dizer isso. Mas ele está dizendo para si mesmo. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela disse para si mesmo. Só que Deus está sempre presente. Maravilhoso. Principalmente quando a gente pensa que está sozinho. Deus está sempre lá, ouvindo as nossas orações sinceras, quando são sinceras, e provém da fé. E ele diz: não sou digno de ser chamado teu filho. A mulher do fluxo de sangue disse: se eu apenas tocar na orla do manto, eu serei curado. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Na mente dele, ele nunca mais vai ser filho. Não é que ele não seja filho, ele é filho, mas ele se vê privilegiado em trabalhar para o Pai. É o que a gente vai ver, que o filho mais velho que ficou e que estava sendo dono de tudo, não enxergava isso como um privilégio, mas como um fardo. É como, por exemplo, a pessoa que acha que é um fardo vir para o culto.
Não entendeu o que é filho. Levantando-se, foi para o seu pai. Perceba, ele só foi depois que ele tirou todas essas suas conclusões internamente. Impressionante como as pessoas elas se associam às igrejas sem nenhum tipo de arrependimento e nenhuma evidência disso. Por isso que aqui você nunca vai ser estimulado a levantar o seu braço, nem a se batizar. O batismo tem que partir daquele que está arrependido e quer fazer parte do corpo de Cristo. E levantando-se foi para o seu pai. Ele foi para quem? Para o seu pai, mas ele enxergava a obrigação do pai agora de dar alguma coisa para ele? Não, ele quer ser só trabalhador, porque ele diz: até o trabalhador de meu pai é tratado bem. Por quê? Porque um Deus que é bom, não existe nada que ele faça que não seja bom. Versículo 20: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. Aqui é da gente chorar muito, sabe? Segundo a lei, né, e os costumes judaicos, esse filho merecia a morte por apedrejamento. Ele desonrou o pai. As pessoas do vilarejo poderiam fazer isso ao avistá-lo. Segunda informação que você entendeu que está escrito aqui: homem não corre. Por quê? Porque correr é uma demonstração de ansiedade, principalmente quando você é um senhor que tem, né, a sabedoria do seu lado. Você não vai sair por aí correndo. As pessoas não iriam ver com bons olhos uma pessoa mais velha correndo. Mas perceba que esse homem não está preocupado com o que os outros vão achar. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. Deus está vendo tudo. Quando você acha que você está vindo para Deus, na verdade é Deus que estava indo para você. E até a sua vinda para Ele, já foi Ele te trazendo. E compadecido dele, correndo, ele correu. E aqui para salvar, porque qualquer pessoa que visse poderia apedrejar. O abraçou. O abraçou, a ideia é de proteger. E abraçou. E beijou. Mano, ele beijou um menino imundo. Imagine o cheiro de uma pessoa que trabalha com porcos, não toma banho, volta para casa, passa dias caminhando no sol quente. Você já imaginou esse tipo de aroma? E você dá aquele beijo no rosto de filho para pai, de pai para filho. É muito amor. Talvez você fique, né, meio com nojinho, mas imagine se Deus tivesse nojinho do nosso pecado, da nossa sujeira. Eu acho interessante. As pessoas dizem: mas ele come com pecadores? Jesus só podia comer com pecadores, porque todos pecaram. Quando Jesus era pequenininho e comeu com papai e mamãe, ele comeu com pecadores. Quando os seus pais tiveram mais filhos, ele continuou comendo com pecadores. Mesmo criança, nunca pecou. Nunca pecou. Jesus. Em tudo foi tentado, nada pecou. Ele não começou a comer com pecadores daqui, não. Ele fez isso desde que ele nasceu. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então aqui ele diz: olhe, ele se compadeceu, abraçou, beijou o filho. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Mas ele disse que não ia chamar de pai, e aqui ele chama de pai, é igual a gente. A gente sabe que não merece ser filho de Deus, mas a gente ora: Pai nosso. Mas a gente sabe que não merece. A gente não merece nada além da justa condenação debaixo da ira de Deus. É o que merecemos. Mas o Senhor não nos dá. Não precisa misericórdia.
E a graça? A graça é quando o Senhor dá o que a gente, não é que a gente não merece, a gente nunca mereceria. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha que coisa linda. Eu não sou digno. Você já imaginou que nós não somos dignos de sentar nesse banco? Nós não somos dignos. Nós não somos dignos de ouvir a palavra de Deus. Não somos dignos de segurar uma Bíblia. Não somos dignos de ler um único versículo. Não somos dignos de fazer uma única oração. Não somos dignos. Não somos. E isso é o que? Graça, misericórdia. Mas perceba que até a graça e a misericórdia de Deus, por muitos, é visto como um fardo pesado. E o filho lhe disse: eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele ia dizer: me trata como dos teus trabalhadores. Não foi o que ele se propôs a falar? Mas não falou. O pai não deixou ele completar. Deus faz assim com a gente também. Ele sabe de tudo e ainda assim ele trata a gente como filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Não é uma roupa boa, é a melhor. Qual é a melhor roupa? A do dono da casa. É a melhor. Qual é a melhor roupa da gente? A de Cristo. Por isso que Paulo, entendendo essa passagem, mais do que ninguém diz: revesti-vos de Cristo. É a roupa que você veste, é a de Cristo. É a melhor de todas. Vestes. O pai, porém, disse: trazei depressa a melhor roupa. Vestiu. Onde um anel no dedo. O anel falava de que ele estava de novo na casa. O anel era um vínculo familiar. O dono da casa e os seus filhos tinham um anel. É o que a gente chamaria hoje de sobrenome que a gente assina, que nos vincula aos nossos antecessores. As pessoas que nos geraram, elas vão até um cartório, nos registram e nos dão um nome, né, que complementa o nosso nome e que nos liga a alguma família que nos antecede. Aqui a ideia é isso, uma vinculação. Trazei depressa. E ele diz mais: sandálias nos pés. Por quê? Porque os servos é que andavam descalços. Os filhos, assim como o dono da casa, andava calçado. Trazei depressa a melhor sandália. E aqui a gente não pode deixar de dizer: só pode pregar o Evangelho quem é filho. Você percebe que você nunca vai ter autoridade espiritual se você não é de fato regenerado. Por isso que a gente observa tão pouca autoridade espiritual na igreja hoje. Pessoas são capazes de repetir pregações de pessoas que tinham autoridade espiritual, mas eles mesmos não têm. E os exemplos na Bíblia são assustadores. Um deles diz o seguinte: 7 homens, filhos de um sacerdote, tentavam expulsar o demônio de uma pessoa usando a seguinte expressão: saia em nome de Jesus que Paulo prega. O demônio se virou para ele, o demônio que estava possuindo o rapaz, né? Olha, imagina um demônio falando. Pastor, não imagino não, quando começar a falar eu já corro. Ele fala, não dá oportunidade de você correr. Cuidado, no filme de terror às vezes acontece, né? Até pior. E ele fala, você imagina a voz desse homem? Se fosse no padrão de Hollywood, assustador. Eu conheço a Jesus. Ó, os demônios creem e estremecem só do falar desse nome. Eu conheço a Paulo, aquele infeliz. Até um pedaço da roupa dele eu saio correndo. Foi lá em Éfeso. Eu conheço a Paulo. Mas vocês, quem são? Faltava para esses jovens a autoridade espiritual. Você não vai recitar um mantra. Quem faz isso são os ímpios esotéricos.
Não, a gente fala pela fé. Por isso que não tem oração poderosa. Tem oração sincera e fiel. E oração mentirosa e infiel. Onde a pessoa pede só para o seu próprio deleite, como está lá no Tiago 4. Então aqui ele diz, olha, cuidado. Por quê? Porque se você não for filho, você não tem autoridade para falar nada. As pessoas querem falar, olha, façam o que eu falo, não façam o que eu faço. Não. Essa é uma máxima dos hipócritas que enchem o inferno. O cristão, ele segue o princípio ensinado pela Bíblia. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu não sou perfeito, mas eu ando no caminho perfeito, que me aperfeiçoa todos os dias. Ele diz aqui, versículo 23, trazei também e matai um novilho cevado. Tem que ter comida. Festa de crente tem que ter o quê? Comida. Crente come. Percebeu? Ó, não tem mais que se preocupar com alfarroba. Tem bezerro cevado. Aquela carne de primeira. Você bota na boca, desmancha. Pastor não come carne. Então imagina um sorvete, uma torta gostosa, um chocolate. A ideia aqui é uma refeição. A referência ao sacrifício de Cristo também tudo é. Como a roupa foi, a sandália, tudo. Mas a ideia, se você presta atenção no texto, é: o jovem estava com fome. Foi quando a barriga roncou e o Espírito começou a ouvir. Ele desejava, não davam nada, ele começou a cair em si, né? Deus usa as nossas necessidades para nos despertar muitas vezes. Versículo 23. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemos. Olha, essa é o Pai que está dizendo, todos nos alegremos. Os servos estão participando daquela alegria. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Não deixe a sua história terminar aqui. Pois aquele que ouve e não pratica é semelhante ao que constrói a sua casa sobre a areia. Porque o meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Olha que coisa. Durante anos, e até hoje, se tem uma prática, né? Se perguntar para as pessoas: quando você achou Jesus? Um senhor bastante humilde, que foi alcançado pela graça de Deus, respondeu essa pergunta de uma forma muito sábia. Ele disse para o pastor formado em teologia: eu não achei Jesus. O pastor ficou confuso. Você não achou? Você é crente? Pois é, o perdido era eu. Jesus nunca esteve perdido para eu achá-lo. Eu que precisei ser achado. A ideia que a gente tem é que tudo é a gente que faz. Até a atitude de vir para a igreja, não temos nem gratidão por isso. Você tem uma igreja bíblica para ir. Ninguém vai te cobrar dinheiro aqui. Ninguém vai te cobrar nada. Nem a sua obediência é cobrada aqui. Você obedece se quiser. Não vai ter nenhuma disciplina física se você não obedecer. Mas ainda assim as pessoas crescem nessa convicção equivocada de que Deus precisa da gente quando somos nós e precisamos dele para tudo. Para tudo. E começaram a regozijar-se. Eu quero parar aqui, né, até por conta do horário, e refletir em relação a essa última expressão que está aqui, regozijar-se. E quero conectar com você
essa expressão a tudo que eu falei até agora e principalmente como eu comecei a exposição na noite de hoje. Convidando vocês, fiquem tranquilos, eu vou concluir em alguns minutos. Mas eu convido vocês para a gente concluir essa noite aqui em Filipenses, passagem conhecida de todos. E eu não vou me demorar aqui, mas para que a gente possa ter um ganho muito grande em tudo que a gente já falou aqui, exponencial. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Filipenses para uma igreja que estava andando no caminho certo. E você vai ser atacado pelo mal e pelos seus servos quando você estiver no caminho certo. Filipenses 4. O apóstolo Paulo diz no versículo 10: eu alegrei. E alegrar e regozijar são sinônimos. O regozijar é uma alegria muito grande. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. Perceba, irmãos, você deveria se alegrar quando os seus irmãos evidenciam que são os seus irmãos. Como assim, pastor? Quando o crente age como crente, outro crente deveria se alegrar com isso. E o oposto? O oposto é tristeza. A gente também tem que se entristecer quando um crente se comporta como incrédulo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. E ele diz, Paulo está falando aqui da doação, mas isso é só uma demonstração de afeto, porque a gente já estudou Gênesis 4, Caim traz coisa também, Deus não recebe, pelo contrário, rejeita. A oferta só é aceita da parte de Deus quando você oferta primeiramente a você. É por isso que em verdadeiras igrejas como a nossa, se propõe a ser, não há nenhum tipo de estímulo a você ofertar por ofertar. Não. Você tem que ofertar a você mesmo. E aí então você terá a oportunidade de, nessa oferta, ser generoso. Do ponto de vista material também. Mas nunca se desvincula, porque as nossas mãos trazem com o coração que bate, o corpo de quem trouxe a oferta. Aqui ele diz, vocês tinham isso antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aqui que eu queria concluir. Será que esse ano nos ensinou isso? Será que essas mais de 8.000 horas não nos ensinaram isso? Só esse ano a gente teve 8.760 horas. Faltam poucas ainda para chegarmos a esse número. Será que a gente não aprendeu isso ainda? A viver contente. Toda. Você está com a saúde comprometida. Oportunidade de se alegrar em meio à saúde comprometida. Você está com problemas financeiros. Oportunidade de se alegrar em meio aos problemas financeiros. Você está com problema afetivo. Oportunidade de se alegrar em meio a problemas afetivos. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Perguntaram a uma senhora, eu acho isso interessante, mulher não pode fazer nada na igreja. Eu estudo um pouco de história da igreja, vejo algo diferente. E olha que não tinha nada desse feminismo de hoje, viu? Mas essa senhora, ela perguntaram, mas vem cá, essa senhora é a mulher de dinheiro. A senhora, como foi o caso? Perdeu o marido assassinado e depois foi para lá participar do evangelismo do pessoal que assassinou o seu marido e passou por um período lá que estava tendo um surto lá de enfermidade, que você podia morrer, seus filhos também podiam morrer, e você ficou lá e sendo fiel. Como é assim para ser fiel, assim, meio a tanto sofrimento? Foi perguntado para essa senhora. Ela disse, na minha Bíblia tem um livro de Tiago, e diz que a gente deveria ficar contente em passar por todo tipo de tribulação. Aí ela diz que quando ela passava por uma tribulação diferente, ela lia essa passagem.
e se alegrava nela, nessa passagem. Não no sofrimento em si. No sofrimento sem Cristo, nada adianta. Sem fé, nada adianta. Mas ela lia aquela passagem e se alegrava, conseguia se alegrar nas situações mais extremas. Percebe que se você não está feliz com a vida que você tem hoje, você não vai estar feliz de jeito nenhum. Não, pastor, eu vou estar feliz quando acontecer isso. Não vai. O copo sempre vai estar meio cheio, meio vazio. Se você não está feliz hoje, você não vai estar feliz ainda que sua vida atinja o patamar que você pré-estabeleceu como algo que faria você feliz. Não, ou a gente está feliz com Cristo, do jeito que a nossa vida está, ou a gente nunca vai estar feliz de forma nenhuma. Isso é um aprendizado. Eu não preciso que as coisas melhorem, eu preciso melhorar o meu relacionamento com Cristo. E aí, as coisas ficam em segundo plano. Jesus faz escolhas sobre as situações da minha vida melhor do que eu. Não preciso me preocupar com elas. Eu tenho que me preocupar com o meu relacionamento com o meu Salvador. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse foi um aprendizado que a gente viu. O jovem tem que aprender nas situações mais extremas. Ele passou por um período de abundância e foi infiel. Ele passou por um período de escassez e também foi infiel, porque ele desejava comer a comida dos porcos. Ele não desejou voltar para a casa do pai, de primeira. Ele foi infiel na abundância e na escassez. Mas quando Deus salva a gente tem a oportunidade de ser fiel nas duas extremidades. Por isso eu gostaria que você pensasse. Se você ainda não está usufruindo da intimidade que Deus deu ao usufruirmos com Ele como Pai, a hora de mudar isso é agora. E não é nem quando você voltar para casa, é agora. Caia em si. Ó Deus, nos ajuda a enxergar o que precisamos ver, a entender a brevidade das nossas vidas e a realidade do juízo, a realidade da prestação de contas em relação a tudo que fazemos e deixamos de fazer, tudo que falamos e deixamos de falar. Ó Deus, livra-nos desse espírito de impunidade que nos persegue, que nos faz acreditar que ficaremos impunes. Nos faz despertar, Senhor. E aproveitar esta oportunidade de ter uma porta aberta nessa noite para entrarmos. Pois o Senhor nos ensina que o Senhor é a porta, todo aquele que entrar achará pastagem. Ajuda-nos, Senhor, a entrar pela porta estreita, a andar pelo caminho apertado e a nos alegrar nesse processo. Pois é nesse processo que somos santificados como evidência da nossa salvação. Eu oro por cada irmão e irmã nessa noite. Tivemos todo um ano, Senhor, para fazer muito mais e não fizemos. Nos traz convicção, Senhor. Convicção desse erro, convicção desse pecado, de não dar a prioridade ao Senhor, de não ter o Senhor em primazia nas nossas vidas. Ó Senhor Jesus, não nos deixa permanecer assim, mas que pelo contrário, possamos tirar da nossa vida tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, Senhor. De maneira que a Tua presença permaneça e tudo mais se vá. Graças te damos, Senhor, por tudo. E é pela Tua graça
e rogamos, faz de nós, Senhor Jesus, mais parecidos contigo, em amor, em fé, em esperança. Ó Senhor Jesus, que a nossa grande alegria esteja em Ti, e em mais ninguém, em nenhum outro lugar, mas em Ti. Deus, se existe alguém no nosso meio que ainda não Te conhece, que o Senhor possa, por meio de Cristo, trazê-lo a Ti. E celebremos todos pela ovelha perdida que foi achada. Abençoa-nos, Senhor, a Tua promessa bendita de salvação. Nos faz cumprir o nosso chamado. Como pessoas que foram alcançadas pela graça, pela mesma graça, somos instrumentos para que outros sejam alcançados. Assim seja, Senhor, a história da nossa vida, enquanto ainda tem vida aqui na terra, como evidência de que estamos indo para o céu. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e diga para o seu irmão: Deus é bom demais. Deus é bom demais. Aleluia! Glória a Deus.